Bem-vindos ao CâmaraCast, o podcast da Câmara de Vereadores de Itapema. Marina, tudo bem? Olá, Gabi. E hoje uma visita especial, aqui o Diego Cabalheiro, que é presidente do Conselho da Criança e do Adolescente no município. Tudo bem? Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Marina? Olá. Seja bem-vindo. Mais um ano, né, que ele marca a presença aqui no nosso plenário, porque o Diego utilização da tribuna... pela PAI, já por outras entidades também, né? Já teve aqui pelo Araxá, enfim, tá aí marcando presença no nosso plenário. A gente está sempre falando da presença na tribuna como é importante, né? Que as pessoas podem vir e participar e tá aí, então, um exemplo. Mas vamos ao que interessa, né? Tu veio falar aqui da campanha. E Maio Laranja. Itapema faz bonito. Estamos aqui, ó. A caráter, o Diego trouxe pra gente os aqui nossos pro plenário. Adesivos. Eu também tô. Tu também tá. Campanha isso Itapema aí. faz bonito, então o Diego utilizou a tribuna para trazer um balanço, as informações, o que vocês fizeram. Então, primeiro, conta pra gente o que é a campanha Itapema faz bonito e desde quando ela está ativa aqui no município. Então, a campanha Itapema faz bonito, ela está instituída por lei desde 2018, né? Aqui por essa casa, aprovada por essa casa legislativa, foi uma proposição do executivo, acatada aqui pela casa legislativa. E aqui no município, desde 2018, essa campanha acontece. Mas no Brasil todo, ela foi instituída lá no ano 2000. Então, no ano 2000, os conselheiros tutelares, eles, com aquele sentimento de que eles atuavam quase que sozinhos, Sim, nas notificações e na apuração de casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, eles entenderam que, para além dessa atuação no eixo da proteção, né, na atuação direta, era necessário também atuar na promoção, ou seja, na prevenção, e tendo uma campanha estruturada com ações coordenadas entre as diversas entidades e poderes. Então, aqui no município, a gente, em 2018, uma iniciativa, inclusive, de um assistente social aqui do município, o Maicon, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Lazer, ele lança essa proposição, é acatado aqui pela Câmara, e a gente tem no calendário oficial de a instituição mesmo, né? A instituição da campanha Itapema faz bonito. Então é um momento que a gente utiliza o Maio Laranja, né? Ele tem toda essa atuação de diversas esferas, nas diversas semanas que a gente tem do mês de maio. E aqui em Itapema, a gente, enquanto Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente encabeça organizando uma agenda que seja comum e que a gente não tenha aí muitos eventos no mesmo dia, mas que a gente tenha ações espraiadas durante todo o mês para a participação da população. Essas ações são para conscientizar sobre o abuso sexual infantil. Exato. A gente tem feito, Gabi, uma atuação em duas vias, né? A gente entende que é muito importante chegar nas crianças e adolescentes. Isso sem sombra de dúvidas, por isso dessa cartilha que é financiada com recursos do FIA, por isso dos adesivos. Isso foi para as escolas? Foi para as escolas, isso foi abordado, né? E a gente tenta fazer a cobertura de 100%, a gente vai avançar nisso, é compromisso do Conselho ter também esse material para 100% dos adolescentes e das crianças do município. Os materiais informativos, as ações nas redes sociais também. E aí a primeira frente é o próprio sujeito, a criança e adolescente. E uma segunda ação ou uma segunda via é a gente atuar diretamente com adultos, né? Então, só para eu entender, no primeiro momento é fazer as crianças entenderem o que é o abuso. É isso? Esse é o teu primeiro momento. A gente faz coordenado tudo ao mesmo tempo, né? Aquela coisa de que é necessário fazer tudo meio que ao mesmo tempo. Então, a gente tem duas frentes porque a gente percebeu que por muito tempo esse assunto, e ainda se tem muitas controvérsias referente a esse assunto, existe um tabu de se trabalhar isso com criança e adolescente. Né? Eu tenho um comentário para fazer, mas pode concluir teu... Então, a gente precisa avançar certamente. Eu acho que avançar em relação a essas questões controversas, porque é um assunto que precisa ser tratado, porque a criança e o adolescente precisa saber como se defender e identificar, receber informação para saber quando está num caso de abuso, né? Exato. Eu acho que esse a gente só consegue perceber, é um pouco daquele desvendar da realidade, a gente só consegue perceber quando a gente sabe do que se trata. Exatamente. E é isso que a gente precisa avançar. E com adultos a gente precisa, principalmente, fazer com que os adultos eles entendam que
pequenas ações que a gente não entende como abuso, né? E que a gente acaba referendando. A gente, quando eu falo, nós... A sociedade, as pessoas, né? O comportamento Exatamente. Coletivo, assim, né? Então acaba referendando. E isso a gente precisa trabalhar com a conscientização, até como uma forma de ser uma ação também de repreensão, né? Sim. Porque algumas falas elas não podem mais acontecer. A gente está em 2024, né? Esse ano a gente tem 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, agora em julho, então a gente não pode mais aceitar que certos comentários aconteçam e a gente fique de boca calada. A gente tem que, no mínimo, constranger as pessoas. Pode usar esse espaço para citar exemplos, Diego. Eu acho que esse é um espaço onde tu pode citar. Um exemplo. Um exemplo de fala. Então, tipo que... passou uma menina ou um menino, né? E é menor, e claramente é um adolescente, e acontece uma fala do tipo... Ai, olha só, olha, assédio. Né, um assédio assim de lado, né? Olha só, fio. Então, existe uma coisa cultural, né? Uma coisa cultural. Uma falta de educação cultural, sim, né? E que por muito tempo nós mulheres era normal. A gente passar na rua e obriga a ser normal, né? Por um tempo eu acho que na tua adolescência, por mais que a gente não gostasse, era em todo lugar. A gente não tinha esse direito de reclamar. Assim como as crianças também não eram vistas como crianças, né? E elas eram empurradas elas tinham que fazer o que os adultos estavam fazendo, eram mini adultos acompanhando os pais no trabalho, enfim. Então, para ter essa mudança, demora, né? Mas o Diego usou nossa Tribuna do Povo, né? E veio trazer esse tema. E enquanto tu falava, eu me lembrei de uma especialista que eu sigo, que ela é uma educadora sexual. Eu tenho 2 filhas, uma adolescente e uma entrando na pré-adolescência, assim, né? Então eu acabo me inteirando desse assunto e lendo, né? E ela defende... ela realiza palestras em escolas, Brasil afora, em alguns locais, e ela relata que dessas palestras saem denúncias. Porque o que acontece? Elas vão nas escolas e elas falam diretamente com as crianças e com os adolescentes, sem intermédio de ninguém para barrar uma possível denúncia, né? Então, munem essas crianças e adolescentes de informação e tornam elas capazes de identificar quando elas estão inseridas nesse contexto e capazes também, encorajadas de denunciar, né? Então, a minha pergunta para ti, que está dentro, né, aqui do poder público, né, nessa parte do poder público, isso seria viável fazer em Itapema, realizar? Lembrando que a gente está falando de educação sexual, não de doutrinação sexual, deixando isso bem claro, né? Que isso é fácil também de pesquisar e entender que existe uma grande diferença, assim. Então, Marina, a gente, enquanto conselho, a gente tem muitas pautas para superar, e essa é uma delas, sem sombra de dúvidas. Entendi. Hoje a gente precisa, e a gente conta muito com que essa casa, nessa legislatura e na próxima que virá, que tenha um debate maduro sobre esse assunto, né? Hoje a gente tem dificuldade, sim, para entrar nas escolas, para falar com esse dessa tema. Temática, né? Uma coisa é a gente entrar falando do Maio Laranja e mesmo assim a gente, infelizmente, sofreu uma censura meio que velada de alguns agentes, né? Isso em todas as políticas públicas, né? Com medo do que será falado. Então a gente aborda, sim, e eu não tenho medo, a gente pisa em ovos quando a gente aborda esse tema, né? Porque é o que você falou. A educação sexual ela não é vista com a seriedade que ela deveria ser vista. Exatamente. Ela é vista de uma forma... É um tabu. É um tabu. Mas é um tabu que, assim, todo mundo que critica, ninguém oferece uma solução. Né? E enquanto casos continuam acontecendo. Enquanto continua acontecendo. Exatamente. Então, enquanto a gente fica debatendo, um projeto de lei vai usar a terminologia X ou Y, tá lá uma adolescente sendo abusada, tá lá a adolescente com medo de andar na rua, porque ela vai ser constrangida, ela não pode usar a roupa que ela quer, porque ela vai ser constrangida. Isso, então, porque ela pediu. Porque né? ela pediu. Também com essa roupa ela pediu, né? Esse tipo de coisa, eu acho que assim, quando eu escuto... É um absurdo. Tava pedindo, hoje mesmo, vendo no Instagram, né, uma situação de uma mulher que foi morta brutalmente, e daí, mas possivelmente ela estava traindo. Não importa. Quando que o assassinato importou menos do que uma traição, né? Então a gente validou, ela né? Tava bêbada, como, né? Se validasse um crime, né? Assim, Então quer dizer, aquela questão de pauta moral, ela é muito mais importante do que a vida da pessoa, né? E a questão da pauta moral, enquanto se discute uma pauta moral,
crianças e adolescentes estão sob risco. As nossas crianças próximas do nosso âmbito familiar e os nossos adolescentes estão sob risco. Diego, vamos falar um pouquinho da realidade de Itapema, porque tu trouxe números para o nosso plenário, né? Exatamente. Para mostrar bem nesse ponto que tu tá. Diego, isso acontece aqui também, né? Exatamente. O Diego trouxe uma informação aqui de Itapema, que também era sobre isso que eu ia perguntar, então ele já pode falar, que os casos acontecem dentro das famílias. Mais da metade dos casos registrados aqui em Itapema aconteceram no âmbito familiar, né? Que é uma coisa que a gente sempre escutou, mas tu tá trazendo números que comprovam. Esses números, então, eles são do Conselho Tutelar. E aí, antes de eu falar dos números, eu acho que é importante que a gente entenda um pouco da dinâmica, né? O Conselho Tutelar, ele acolhe os números que vêm de denúncia do Disque 100 e os números e os casos que chegam diretamente até o Conselho Tutelar. O Disque 100, no caso, ele funciona local quando a pessoa liga? Sim, acontece o direcionamento. Ligo aqui e já vai direto. Exatamente, vai direto e aí é notificado, né, logo que denunciado, é notificado para o Conselho Tutelar e aí é distribuído para um dos 5 conselheiros tutelares que estão ali de plantão. Então, o Conselho Tutelar, ele consegue chegar nesses casos que são procurados, né, que o Conselho Tutelar é procurado. Então, a gente sabe que existe uma subnotificação. A gente apresentou aqui, no ano de 2022, a gente trouxe números do CREAS também. E naquele momento a gente tinha números alarmantes, né? A gente tinha quase 150 adolescentes, só adolescentes meninas, que tinham relatado algum tipo de assédio ou uma possível relação de abuso. E este ano a gente tem buscado qualificar esses dados. Então, lá na assistência social tem sido feito toda uma capacitação e também uma construção de fluxos e protocolos de atendimento a situações de violência, situações de abuso, situações de fome, e a gente está qualificando os dados. Então, a gente não conseguiu trazer esses dados de atendimento do CREAS. A gente trouxe dados oficiais do Conselho Tutelar. Então, do Conselho Tutelar, foram 40 casos registrados. Eu vou trazer um pouco aqui dos percentuais. Então, propriamente da situação, né, do estupro, foram 8% dos casos de estupro de vulnerável dentro do âmbito familiar, e daí de abuso por pessoas da família, né, que não envolve só o ato consumado, 38,8%. Sobe bastante, né? Por membros do círculo de relações sociais e de amizade da família, outros 18%, né? E aí, os números, eu trouxe minha cola aqui, porque é muito número. Sim, mas imagina. Você deve usar mesmo. Então, só desses dois, do âmbito familiar, do que aconteceu próximo do âmbito familiar ou pessoas ligadas à família, a gente tem mais de 50%. Né? Exatamente. Então, a soma dos dois, a gente tem 28 casos. Dos 40, 28 casos são de pessoas próximas. Ou seja, olha isso. O problema, ele está, de fato, no espaço que a gente mais acredita que é o mais seguro para criança e para adolescente. Que deveria ser, né? Deveria ser o mais seguro. Então, isso é muito chocante. Isso chocante é muito demais. Alarmante, porque quando a gente fala 40, pode parecer pouco no universo de quase, né, de mais de 70 mil habitantes que a gente tem, mas não é a proporção. São 40 casos. Isso, né? Exatamente. São 40 crianças e adolescentes. A gente tem quase 4 crianças sofrendo abuso por mês no município. Uma criança já seria muito alarmante, muito revoltante. Se fosse filho de qualquer um, a gente saberia a importância, né? É um tema, assim, tema muito chocante. E o que a gente pode fazer? O que a sociedade pode fazer com isso? Com esses teus dados, né? O que a gente pode fazer para melhorar, enfim? Eu acho que sem sombra de dúvidas, Gabi, a gente precisa saber como identificar, né? E a gente saber como tratar essa temática. Acho que o primeiro passo, saber como a gente denuncia. Então, no Disque 100, através do Disque 100, procurando o CREAS, procurando, né, nos casos extremos aí, o sistema de segurança pública, o sistema de justiça. Mas eu acho que principalmente a gente, enquanto sociedade, enquanto cidadão, cidadã, é constranger quando a gente perceber uma situação de abuso, uma situação de violação, né, para violação sexual. Eu acho que é constranger. E aí é constranger nessas mínimas ações que a gente tem exemplo aqui, né? Constranger mesmo, olhar firme, eu entendi o que você falou e não tá legal. Não é assim. Isso tá errado. Eu acho que enquanto sociedade a gente precisa, claro, saber como denunciar,
o sistema, né? Colocar o sistema que está aí para atender a população, Exato, né? Como é que ele funciona. Como ele funciona e a gente defender esse sistema. Porque, assim, a duras penas, a gente conseguiu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Até hoje, o Estatuto, ele é alvo de crítica. Todo mundo quer, eu acho que é a lei federal que todo mundo quer mexer, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Todo mundo quer adaptar. Mas ninguém testou executar ele na sua integralidade, até hoje. Então, eu acho que é defender esse dispositivo, que é reconhecidamente, mundialmente, o Brasil tem a legislação mais avançada para a proteção de criança e adolescente, que é o Estatuto. Isso já não sou eu que estou falando, é a própria ONU que reconhece o ECA como o dispositivo mais avançado. Então é a gente defender, e a gente defender os órgãos que fazem a proteção, a gente defender o Conselho Tutelar, que atua, e a gente sabe do sucateamento que sofre desses órgãos. É verdade. Defender o CREAS, que está lá, está atendendo a população. Então, essa criança, esse adolescente, depois que foi atendido pelo Conselho Tutelar, ele tem uma rede de proteção que vai atuar tanto com o adolescente, a criança diretamente, mas também com a família. Então, lá no CREAS, a gente tem o PAEF, né, que é o Serviço de Atendimento Especializado à Família, que ele vai fazer o acolhimento desse adolescente e vai trabalhar com a família essa questão da violência, claro, né, naqueles casos mais enfim, urgentes ou impossíveis de não romper vínculo, essa criança vai ser afastada, esse adolescente vai ser afastado. E a atuação desse sistema de proteção, ele é fundamental. Então, acho que a gente proteger a criança e o adolescente, mas a gente também defender o sistema que está aí para fazer o acolhimento e fazer os encaminhamentos. Eu estou escutando o Diego falar, e a gente fala tanto sobre institui a semana de não sei o quê, cria a campanha, isso é normal, né, Gabi? Aqui no Legislativo, a gente que está aqui sempre. Então, às vezes a gente vê uma mobilização dessa e não entende a importância e a amplitude que isso ganha quando ela é aplicada, né? Hoje tu veio aqui falar das ações que vocês fizeram durante o Maio Laranja, e daí parece uma pauta pequena, né? Parece uma coisa corriqueira. Isso aí não serve para nada. Mas olha a importância que a gente tá... Só de estar aqui falando disso, olha a importância, quanta informação que tem que chegar lá na ponta, assim, né? Que mais pessoas têm que ter acesso. Sim. Então, destacar isso também, né? É bacana, assim. Eu até mencionei bem brevemente ali no plenário, mas, assim, o sistema, ele é complexo, sim, mas ele é fácil de entender, né? Então, a gente tem as entidades que atuam na promoção, ou seja, ações de prevenção, a gente falar sobre temas sensíveis, né? Falar sobre a violência doméstica, falar sobre o abuso, a gente falar sobre o respeito à diversidade. A exploração também, né? Porque supera também o abuso, né? Existe a exploração infantil, né? A gente não teve, no ano passado, nenhum caso registrado, mas nos anos anteriores a gente tem uma soma que apesar de mínima, ela é alarmante, uma situação costeira que a gente vive, né? De quase 10 crianças e adolescentes que foram exploradas. Em 2023, ainda bem que a gente não teve nenhum caso registrado. Mas a gente também precisa ficar atento à subnotificação, né? E a fiscalização disso, porque a gente está numa região, primeiro, que é a orla, né? Uma região de praia, mas também é uma região próxima a uma BR, né? Próxima a uma rodovia federal. Então, a gente, enquanto sistema, a gente tem a proteção que atua com a prevenção nos casos, né, no atendimento direto à criança e adolescente. Eu acho que o exemplo mais claro são as oficinas culturais, esportivas, que acontecem nas entidades, os serviços de convivência. A gente tem o eixo da proteção, que daí envolve os órgãos de controle, Conselho Tutelar, Ministério Público, Judiciário, que está ali quando o direito já foi violado ou quando ele está na iminência de ser violado. Né? Ou a violência já aconteceu, ou ela está na iminência de acontecer. Sim. E a gente tem os órgãos de controle, que é o Conselho, que eu estou presidente, o CNDCA, e outras instituições que fazem esse controle, a própria OAB, que são instituições, e essa Casa Legislativa, que são as instituições responsáveis por fiscalizar e entender como os dispositivos legais eles vão trabalhar juntos para que o atendimento aconteça e essa rede se articule. Ou seja, né, a gente tem essa rede, né, Itapema tá indo bem, claro que precisa de alguns ajustes, sociedade também perceber um pouco mais, né, a campanha, entender como funciona, mas a gente está indo pelo A gente teve avanços certo. Também, teve né, Diego? Porque tu trouxe ali a reativação de um, como é que chama? De uma rede. Uma rede. Acho interessante a gente falar sobre isso também. Tem os desafios, tem a falta de estrutura, a deficiência, tudo que a gente conhece, né? O poder público não é perfeito,
mas também tem os avanços, né? Comenta um pouquinho sobre isso pra gente. Essa rede, a rede que a gente chama, né, a sigla é SGDCA, então Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente. Esse sistema de garantias, ele é essa articulação desses 3 eixos, né, que eu falei anteriormente, e que vai trazer essas diferentes entidades para conversar. Então vai trazer a segurança pública no mesmo espaço, né, na mesma roda dos comuns, assim. A segurança pública, o judiciário, vai trazer o Ministério Público, vai trazer as entidades que atuam na promoção, o Conselho Tutelar, representantes da gestão e do Legislativo. Então, vai trazer ter a convergência de todos os atores. Exatamente. Para além dessas campanhas, Marina, mas também as outras ações concretas. Por exemplo, eu falei do avanço, mas eu vou falar do desafio já direto. Né? Então vai. Tem, no município, um grande desafio, que é toda a região aqui da Foz do Rio Itajaí, que é de avançar e instituir, finalmente, a escuta especializada. Então, para evitar as revitimizações, ou seja, é aquela criança, aquele adolescente que apresentou indícios de abuso ou de exploração, e ele não ser escutado ou ser questionado. Ser escutado por pessoas que não são capacitadas, é isso. Né? Sim. Então, acontecer sempre, né, a criança vai lá, a criança já está até confusa. Ela inclusive é posta em algumas situações, e isso é notório que aconteceu nos últimos anos, a criança é colocada em dúvida, né? Mas será que é o que você pensou? Será que isso aconteceu? Quando, na verdade, difícil, essa escuta, né, gente? Ela é uma escuta muito mais, né, passiva de quem está atendendo a criança do que propriamente de você inquirir a criança. Então a gente precisa ter essa escuta especializada. Hoje aqui no município a gente não tem ainda um servidor destacado para fazer essa denúncia. Nós tivemos aí algumas situações que aconteceram no município de servidores que passaram em outros concursos e abandonaram a função, que inclusive já estavam capacitados, mas a gente tem uma associação que tem uma profissional e que atende, que é a Associação PAIS, né, que já teve aqui também no plenário, que é o Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes Vítimas de situações de violência. Hoje o PAIS tem uma profissional, aliás, algumas profissionais que fazem isso, mas o PAIS também ele tem a dificuldade de atendimento, porque é a dificuldade de recurso, a dificuldade de espaço também. Então hoje a gente precisa certamente que o município acolha essa demanda e tenha um profissional, um servidor destacado para essa escuta especializada. Mas a gente já debate na região da Foz do Rio Itajaí, para além da escuta especializada, a gente tem a revelação espontânea, ou seja, é aquele agente que atende a criança e o adolescente e ele está preparado para acolher quando quando acontecer a revelação do adolescente ou da criança da situação de abuso. Entendi. Então, um atendimento especializado mesmo, sim, né? Uma situação bastante delicada. Especializado, assim. Isso. Então, aquela pessoa que está atendendo, ela vai saber como encaminhar aquela situação. Ela não vai ficar, né, interrogando o adolescente quando não cabe a ela fazer isso. Né? O adolescente já vai passar por uma escuta especializada e depois, quando é apurado e quando segue o processo, ele ainda tem um depoimento especial, que daí é lá com o judiciário, que é num lugar gravado, enfim, que aí é todo um rito do próprio judiciário. Então o que a gente está tentando fazer é com que a rede ela consiga perceber de forma mais fina os casos ou os potenciais casos de abuso. A gente precisa avançar. Hoje a gente tem uma rede que atende criança e adolescente direta, estimada em quase 900 pessoas aqui em Itapema. E que, claro, a gente talvez não consiga reunir 900 pessoas no espaço, nem se tem lugar para 900 pessoas. Não vai ter. Mas a gente quer minimamente atender aquelas pessoas que são responsáveis diretamente por essas crianças e adolescentes. Então, por isso que a gente tem feito esse esforço. O Cleiton Partica, que é o coordenador do Comitê da Escuta Especializada, lembrei agora que ele me corrigiu, que é o coordenador da escuta especializada, o servidor da saúde. Ele está como coordenador desse comitê, então eles enviaram para a gente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente uma solicitação para que haja uma capacitação. Lá no Conselho a gente faz gestão de um fundo, que é o Fundo para a Infância e Adolescência, o FIA, que tem projetos, enfim, acontecendo em todo o município, que são financiados por esse fundo, mas esse fundo, para além de financiar projetos de atendimento direto, ele também pode e deve ser utilizado para articulações de rede e formação da rede. E é isso que a gente quer avançar. Utilizar desse fundo
né, que inclusive a gente vai avançar, eu quero uma partezinha para falar desse fundo também, a gente vai utilizar desse fundo para fazer essa capacitação, provavelmente por meados ali de agosto, setembro, mais tardar. Tá, puxando um pouquinho para o legislativo e indo para o fim, tu veio aqui e declarou que tu gostaria do apoio do legislativo. Quer pontuar, assim, certeiro, na tua visão, o que o legislativo pode fazer para atuar um pouco mais nessa causa, fortalecer, destinar emendas, enfim, né? Eu acho que, assim, a primeira, quando a gente pensa no legislativo, a primeira questão que nos vem é fiscalização. Então, a gente precisa avançar na fiscalização do atendimento à criança e adolescente. E aí, para além disso, é a gente avançar na saúde, por exemplo, né, para citar uma das políticas, na notificação das violências. Então, a gente precisa que, na rede de saúde, que é uma rede que tem uma cobertura fantástica, eu acho que para depois da educação, claro, de atendimento direto à criança e adolescente, a rede de saúde é o que consegue chegar nas famílias. E a gente precisa desses números, principalmente, né, da notificação da violência, ela acontecendo. Então, hoje a gente tem uma dificuldade tremenda de ter números reais, fidedignos, no SINAM, que é o sistema da vigilância epidemiológica, que traz as notificações de violência no município, inclusive as violências contra crianças e adolescentes. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, eu acho que certamente é trazer uma comunicação mais efetiva com os conselhos. Eu entendo que essa Casa Legislativa ela pode atuar mais com os conselhos de políticas públicas do município, sabe? Ouvir as demandas, para que a gente não tenha no corpo o risco de ter legislações que não condizem com a realidade, ou que tem uma imagem muito recortada da realidade, que não seja próximo daquilo que acontece de fato. E, com certeza, recurso a gente sempre precisa, né? Não é que a gente sempre quer, mas o Fundo da Infância, ele teve um pequeno aumento, né? Eu digo pequeno porque a gente tem muita demanda, a gente tem muita criança que a gente não consegue atender e a gente tem muita capacitação e campanha que a gente precisa fazer. Então, o Fundo da Infância, ele pode receber aportes do Legislativo com as emendas, ele pode receber do próprio orçamento ordinário que é mandado para a Câmara, então agora em agosto vai ser mandado pelo Executivo e a gente está lá no Conselho lutando para que a gente aumente esse valor. Hoje a gente tem um pouco mais de 2 milhões no fundo, mas que são para atendimento de crianças e adolescentes e que a gente quer aumentar esses atendimentos, né? Para que essa rede da promoção ela aconteça de forma mais eficaz, né? E o FIA, ele pode também ser utilizado e é isso que aqui a gente vai precisar ter uma legislação específica, porque em setembro do ano passado a gente teve uma mudança na legislação federal do Fundo para a Infância e Adolescência. Então, estava vetado, né, a doação direta a projetos via fundo e até a doação direta de empresas com dedução do imposto de renda, né? E essa legislação mudou. Só que a gente precisa ter uma adequação municipal. E é isso que o Conselho vai conversar, o Conselho Municipal, o CMDCA, vai conversar já com essa Casa Legislativa para que a gente tenha essa lei, então, aqui municipalmente, articulando e fazendo a gente poder trazer a sociedade para também contribuir com recursos e com o direcionamento do imposto de renda. Eu tenho certeza que é uma demanda que vai ser super bem acolhida e recebida assim pela casa. Tem aí um longo caminho pela frente, né, Diego? Muito obrigada pela tua participação, né? Eu acho que tu tem aí assunto para ir falando e explicando, até porque é um tema que a gente desconhece, né? Quando tu trouxe tantas coisas aqui que a gente sabe ali o mínimo, né? Mas daí tu entra em lei, em rede de apoio, no que fazer, então é muito bacana. Parabéns pelo teu trabalho, né? E por ter vindo aqui também apresentar para a população, né? Todos esses dados da campanha. Quer mais alguma coisa para finalizar? Tudo certo? Tá tudo certo. Eu quero convidar vocês a assistirem, a participarem da reunião, as reuniões do CMDCA. É sempre na segunda quarta-feira do mês. Então, fiquem à vontade. Ela acontece sempre na Secretaria de Assistência Social e Lazer, às 9 horas da manhã. Então, eu acho que é interessantíssimo que a população também acompanhe os trabalhos do Conselho, para a gente, além de se informar, a gente também se empoderar e saber que tem gente trabalhando para as coisas e para essa rede de proteção à criança e adolescente melhorar também. Certo. Legal, parabéns mesmo, é um trabalho muito obrigada pela bonito. tua participação, parabéns Marina, muito Não, obrigada acho que pela sua participação. Tá fazendo bonito, né? Tá fazendo bonito, né? Esse foi o CâmaraCast. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais e não deixe de assistir o nosso Jornal da Câmara na quinta-feira. Até lá!